Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Este é mais um vídeo da minha página no Facebook, Família Verdade Política, e do meu canal no YouTube. Então, estou fazendo essa live aí para poder fazer uns comentários aí sobre algumas coisas que eu tenho lido e que eu tenho estudado aí nos últimos dias, né? Tem sido muito explorado aí nos nossos últimos dias, através da mídia, a questão aí da pedofilia, a questão da ideologia de gênero, a questão aí da liberdade sexual, né? Da bestialidade, enfim. E estudando a Bíblia, eu comecei a perceber uma coisa. Nós estamos vivendo hoje os dias de Sodoma e Gomorra. É o que nós estamos vivendo. Se você começar a ler a Bíblia e ver o que aconteceu na história de Sodoma e Gomorra, por que aquela cidade foi destruída, né? Quais os pecados que aquela cidade cometeu para que ela fosse destruída, você começa a perceber que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo. Jesus disse, né, que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé, né? Casavam-se e davam-se em casamento, né? Que o fim dos tempos seria semelhante aos dias de Noé. Então o que acontece? Então o que acontece? Quando você analisa a Escritura, o que a gente observa? Que lá no passado, Deus já julgou povos, Deus já julgou cidades, Deus já julgou nações por causa dos seus pecados. Lá no passado. E esses pecados foram descritos, isso foi deixado para nós, através da Bíblia Sagrada. Eu vou ler para vocês aqui, em Ezequiel, capítulo 16. Você pode ler aí na sua casa, pode anotar para depois você pesquisar, para você ler o texto. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, ele diz assim: Eis, toma tua irmã, soberba, né, o orgulho, fartura de pão e abundância de ociosidade, ou seja, prosperidade. Foi um lugar muito próspero, um lugar onde eles desfrutavam de muita prosperidade. Abundância de ociosidade teve ela e suas filhas. Nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Exoberbeceram e fizeram abominação diante de mim. Eu que as tirei dali e doeu isso. Então, o que acontece? Esse texto, ele fala dos pecados que esse povo praticou, tá? Esse povo praticou. Era soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, e nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se exoberbeceram, fizeram abominação. Quando você lê em Levíticos sobre as uniões abomináveis, que Deus fala lá para você não deitar com a sua mãe, porque é sua mãe, para você não deitar sexualmente falando com a sua irmã, porque é sua irmã. Enfim, quando Deus coloca limites sobre isso, Deus fala para o povo que não se deitará homem com homem, porque isso é abominação. Então, o que acontece? Sodoma e Gomorra ela foi destruída por causa da abominação, por causa do seu orgulho, por causa da sua ociosidade, da sua passividade, por causa da sua
dureza em relação ao necessitado. Então, o que nós precisamos entender em relação a isso? É que é o seguinte, hoje eles têm explorado muito essa questão do sexo aí com as nossas crianças, né? Estão explorando isso, estão expondo isso de uma forma assim assustadora, né? Até naquelas exposições lá, fotos de sexo com animais, fotos de sexo de 3 pessoas, foto de sexo com criança. Depois teve aquele caso lá da menina que foi lá tocar o peladão, lá ficar alisando o peladão. Então, o que acontece? Eles estão, de uma forma, tentando realmente corromper a sociedade de uma forma a realmente destruir as bases da sociedade, os valores da sociedade. Uma coisa bem interessante que a gente precisa entender. Tem uma citação na Bíblia que fala do livro de Jassar, ou Gesser, que a tradução seria o livro do justo. Esse livro, ele conta com mais detalhes a história de Sodoma e Gomorra. Esse é um livro histórico do povo judeu. E esse livro, ele diz o seguinte, que Sodoma e Gomorra, eles tinham um local, como se fosse uma lagoa, um rio, onde eles se reuniam uma vez por ano, e ali eles comiam, faziam uma festa. E ali eles comiam, bebiam, enfim. E nesse dia, podia tudo. Então o cara ia lá com a esposa dele, e aí as famílias iam para esse lugar, e um deitava com o outro, e era troca de casais, sexo com crianças, enfim. Era um tempo assim de muita orgia que acontecia, e que é o que hoje tem acontecido, né, com as casas de swing, nos períodos de carnaval, tem muita orgia, enfim. Então, com essas festas raves, né, que a gente vê, com as festas funk, os bailes funks, enfim, você vê muito isso hoje acontecendo. Você entra aí na internet, você consegue ter acesso a isso. Então, o que acontece? Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por causa da sua maldade, por causa da maldade dos seus pecados. Né? A Bíblia conta ali a história que quando os anjos foram avisar Ló que Sodoma e Gomorra seria destruída e que ele deveria sair de lá com sua família, a Bíblia diz que os homens cercaram a casa de Ló e falaram para Ló: nos dê esses varões que entraram aí na sua casa, né? Porque nós queremos conhecê-los, né? E ali a tradução do texto bíblico ali, o conhecer ali é sexualmente falando. Então, aqueles anjos, eles queriam abusar, aqueles homens queriam abusar dos anjos, sexualmente falando. Então, o pecado de Sodoma e Gomorra não se baseava somente no pecado da homossexualidade, mas ele também se baseava no pecado da promiscuidade sexual, da perversão sexual, né? Nessa festa de orgia que eles faziam. Uma outra coisa interessante que a gente precisa entender por que aquela cidade foi destruída, né? O porquê, o que aconteceu? Além de todos esses pecados, teve uma situação que uma das filhas de Ló, essa história você não vai encontrar na Bíblia, tá? Porque existem histórias que não estão na Bíblia, mas estão em livros do povo judeu, tá? Então são livros históricos do povo judeu. Então o que acontece? Uma das filhas de Ló começou a ajudar um mendigo. E nessa cidade tinha uma lei que não podia ajudar os mendigos. Então toda pessoa mendigo que aparecia, o que acontecia? Eles deixavam o mendigo morrer de fome. E quem ajudava aquele mendigo pagava uma pena. Então, o que acontece? Quando aquele mendigo não morria, eles foram tentar descobrir por que aquele mendigo não tinha morrido. Alguém estava tratando aquele mendigo. E descobriram que era uma das filhas de Ló. Tá? E segundo a história judaica, eles passaram mel no corpo dessa mulher para que ela fosse picada e sofresse um castigo, picada por abelhas. Então, o que nós temos que entender? Nós precisamos entender o seguinte,
nós estamos sofrendo como igreja, como família, um ataque massivo contra a pureza das nossas crianças. Então nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Nós temos que dizer não. Nós temos que nos posicionar, nós temos que prestar atenção no que os nossos filhos estão ouvindo na escola. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos buscar a Deus e buscarmos a santidade de Deus, a termos uma vida realmente pura, pureza sexual, para que a gente não venha sofrer o castigo. Tá? Quando você olha a história de Sodoma, tem um outro episódio que acontecia também, que era o seguinte: esse povo, quando tinha algum viajante que passava pela cidade, existia uma lei que esse viajante tinha que ser preso e ele tinha que ser torturado até a morte. Então, assim, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da sua maldade. O judeu entende muito bem isso, que o que aconteceu em Sodoma e Gomorra foi uma inversão total de valores. Uma inversão total de valores. Então, quando você analisa o que Jesus falou, que os últimos dias, né, os sinais, né, seriam semelhantes o que aconteceu lá no tempo de Noé, né? Quando você lê isso, você vai entender o que Jesus está falando e você traz para o dia de hoje. Nós não estamos vivendo um tempo diferente, nós estamos vivendo realmente um tempo muito delicado, muito delicado. Então, quando você vê a ONU querendo legalizar a pedofilia em muitos países do mundo, tá? Isso é uma coisa que vem da ONU. Ontem a minha esposa estava lendo uma coisa, que a ONU, o que eles querem? Eles querem criar uma lei, tá? Para que as crianças tenham acesso à pornografia, à atividade sexual, antes dos 8 anos de idade. Esse é o plano, antes dos 8 anos de idade. Porque eles entendem que esse é o período que eles têm para realmente atingir a vida dessa criança e mudar o destino dela. Então, o que acontece? Existe um estudo que fala sobre a formação do cérebro. Então, o que acontece? Nos primeiros dias de vida de uma criança no ventre da mãe, uma criança no ventre da mãe, eu vou achar aqui para poder explicar bem certinho para vocês. Bem certinho aqui para vocês. Aqui. Deixa eu ver se eu acho. Que fala sobre a formação do cérebro. Eu achei muito interessante esse estudo. Isso foi uma pesquisa científica que foi feita e os pesquisadores descobriram isso, tá? Sobre a formação do cérebro. O que acontece? O que eles descobriram? Que 25% do cérebro de uma criança, ele é formado, de uma pessoa, ele é formado no período de gestação. Os outros 25% de quando ela nasce até 1 ano e meio. De 1 ano e meio até 4 anos, mais 25%. De 4 anos a 6 anos, 15%. E dos 6 anos até os 17 anos, os 10% que falta. Olha que interessante, gente. O que essa pesquisa tem a ver com a gente, com os nossos filhos? Tudo que você viveu na sua vida, desde a concepção, o dia lá que os seus pais fizeram você, lá né, o dia que eles tiveram relação e fizeram você. A partir desse dia até o dia que você nasceu, 25% do seu cérebro estava formado. Ou seja, a sua estrutura nervosa, as suas emoções, já começaram a ser formadas no ventre da sua mãe. Então, tudo o que aconteceu ali naquele período,
né, naquele período, foi formando a sua personalidade, a sua estrutura emocional. Você nasce com 25% do seu cérebro formado. Quando você chega em 1 ano e meio, mais 25% foi formado. Ou seja, em 9 meses de gestação e 1 ano e meio de vida, você já tem 50% do seu cérebro formado. Depois você tem dos 1 ano e meio até 4 anos, mais 25%. Ou seja, 75% do seu cérebro está formado até você completar 4 anos. E até os 6 anos, mais 15%. Então, assim, 90% do meu cérebro, do seu cérebro, se formou no ventre da sua mãe e nos seus primeiros 6 anos de vida. Tá? 90%. Então, todas as informações que você recebeu, o ambiente que você foi criado, tudo isso influenciou para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. Vamos supor que emocionalmente você é uma pessoa que você consegue se ajustar, você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa tranquila. Então, é fácil saber que você teve um lar bem estruturado, pais presentes que cuidaram de você, que te ajudaram, que te orientaram, que te passaram valores, entendeu? Agora, o que que aí você vê esse plano da ONU? Eles querem até os 8 anos, olha só, exporem realmente as crianças a essas imagens que a gente viu dessa negócio da arte ali. Pessoas tendo sexo com animais, criança com adulto, a pedofilia, enfim. Eles querem fazer isso na primeira infância, porque esse é o período mais importante da tua vida. E da minha vida e da tua vida. Então, assim, tudo que nós somos hoje está muito relacionado à nossa estrutura emocional, à nossa maneira de encarar os problemas, de encarar a vida, os desafios da vida. 90% disso foi formado em nós até os 6 anos de idade. E aí você vê esses filhos do diabo aí, eles querem deturpar a criação de Deus, expondo as nossas crianças a essa podrição, né? a essa coisa nojenta, né? Que é a pornografia, a bestialidade, enfim. Imagine o impacto que tem na mente de uma criança. Ela vê uma imagem onde uma pessoa, um homem, está tendo relação sexual com um animal, com um cachorro, com um bode, enfim, com um animal. Imagina o impacto no psicológico dessa criança, na mente dessa criança. Então, assim, nós precisamos nos posicionar, tá? Aqui em casa, graças a Deus, a gente, assim, pouco a gente tem assistido TV, porque infelizmente é o tempo todo a televisão tentando promover essa agenda da ideologia de gênero, essa agenda globalista, né? Essa agenda podre, né? Para realmente contaminar o futuro das nossas crianças. Então, você que é pai, você que é mãe, né? Não permita que o seu filho seja coagido numa escola por causa dessas coisas, ideologia de gênero e tudo mais. Você, como pai, tem a obrigação de proteger o seu filho, se preciso for, e o seu filho estiver sendo coagido numa escola a fazer coisas que não estão de acordo com o currículo escolar, você pode sim processar a escola, você pode sim se manifestar pela justiça, pela lei, porque existe um artigo na Constituição que diz que nós não podemos fazer nada que vai contra a nossa consciência, tá? Então você ensina o seu filho na sua casa que família, que casamento é homem e mulher, assim como Deus nos criou, uma coisa plenamente natural, e o que nós vemos
através dessa ideologia, esses caras eles querem fazer a gente se sentir ridículo em pensar assim, né? E como se fosse uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, uma coisa assim, é, 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 uma coisa santa, sagrada, uma relação homossexual. Né? A gente sabe que não é. Né? Existem demônios nisso. Né? E todas as pessoas que vivem nesse tipo de prática, essas pessoas sofrem com perturbações, com muitas dificuldades. Então, quando nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo e nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que realmente nós estamos vivendo dias de Sodoma e Gomorra. Né? E Sodoma e Gomorra foi uma cidade destruída e até hoje não nasce nada naquele lugar, nunca mais foi habitado aquele lugar. É um lugar que foi destruído, tá? Pelo juízo de Deus. Então, antes de Deus destruir, existe um princípio nisso. Antes de Deus destruir um povo, uma cidade, antes de Deus trazer juízo a um lugar, a uma pessoa, Deus sempre avisa. Deus sempre avisa. Então, o Senhor tem assim, tocado o meu coração no sentido de estar falando sobre isso, para que as pessoas acordem, né? Para que as pessoas percebam o risco que nós estamos correndo. Né? Nós precisamos buscar a Deus, precisamos nos arrepender, voltar o nosso coração para Deus, voltar a nossa vida para Deus, para que Deus possa cumprir em nós o seu propósito. Né? E as nossas gerações não se percam, que os nossos filhos cresçam pessoas emocionalmente saudáveis, pessoas equilibradas, pessoas que vão saber governar bem suas vidas, pessoas que não vão ter problema em se definir na profissão, em definir com quem quer casar, enfim, pessoas bem direcionadas, pessoas equilibradas. Né? E os nossos filhos, eles vão fazer aquilo que eles perceberem que a gente está fazendo. Se a gente estiver fazendo a coisa errada, os nossos filhos vão fazer a coisa errada. Tem um livro que diz que as crianças aprendem o que vivenciam, então nós precisamos entender isso. As crianças vão fazer aquilo que elas veem a gente fazer. Ok? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela atenção de vocês. Se você quiser compartilhar aí com seus amigos, fique à vontade. Tá? O texto de Levítico que eu falei sobre abominação diz assim, ó, com homem não te deitarás como se fosse mulher. A abominação é. No Ezequiel 16, 49 e 50, ele diz assim, e se exorbebeceram e fizeram abominações. Ou seja, essa abominação aqui, ela está falando das relações, né, homoafetivas. Né? Uma coisa que a gente precisa entender, às vezes a gente coloca muito peso também nessa questão da homossexualidade. Né? Mas assim, cada um de nós tem os seus problemas, suas dificuldades, e cada um de nós já teve ou tem os seus pecados. Né? Uma coisa que a gente precisa entender. Quando Deus fala não sobre um determinado assunto, Deus está falando não para nos proteger. Este é o objetivo da lei. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico para a gente entender. A lei seca. O que você acha da lei seca? A lei seca é uma lei boa ou ela é uma lei ruim? A lei seca é uma lei boa. Né? É uma lei que, vamos dizer assim, dá uma segurada nas pessoas, elas pensam, né? Se eu beber e a polícia me pegar, eu vou preso, enfim. Né? Vai ter problema para a pessoa, né? Então, se você for analisar a lei seca, ela é uma lei boa. Agora, para quem que a lei seca é ruim? Para quem não consegue parar de beber. Para mim, por exemplo, ela é uma lei boa e eu não tenho dificuldade nenhuma em cumprir essa lei. Por quê? Porque eu não bebo e não gosto de beber. Agora, uma pessoa que gosta de beber, bebe todo dia.
Para ela, a lei seca é boa? Não, para ela, a lei seca é uma lei ruim. Mas a lei, ela foi feita para prejudicar essa pessoa? Não. Foi feita para proteger a pessoa. A lei existe para proteger. Então, quando Deus diz na Bíblia, não faça isso, não faça aquilo, é porque não. Deus está tentando nos livrar de um castigo, de um problema. É isso. Né? Quando a Bíblia estabelece que nós só podemos gerar filhos dentro da aliança do casamento, a Bíblia está dizendo o seguinte: você vai trazer proteção espiritual para a vida dos seus filhos. Os seus filhos vão crescer pessoas saudáveis. Você deve ter na sua família ou amigos que você tenha. Analise uma criança que foi gerado com o pai, com a mãe, que o pai esteve ali do lado, cuidando, educando, ensinando. Olha essa criança, o comportamento dela, a confiança dela. Agora, olha uma criança que não teve pai. Eu falo por mim, eu não tive o meu pai comigo, tive até os 7 anos de idade, depois meus pais se separaram. Eu falo por mim. E assim, até os 7 anos de idade, eu vi muita coisa ruim dentro de casa. Então, assim, eu tive dificuldade até para definir profissão. Me sentia inseguro, me sentia incapaz. Então, o que acontece? Quando Deus estabelece o casamento para gerar filhos, é porque Deus quer trazer proteção para você e para o seu filho. Entende? Muito mais para o seu filho, que não pediu para vir nesse mundo. Né? Então, nós precisamos entender que as leis de Deus, elas são boas. Tá? As leis de Deus, elas são boas. Elas são para nos proteger. Então, se nós nos submetermos à lei de Deus e aprendermos a obedecer às leis de Deus, nós vamos ter uma vida abençoada. Então é isso aí, meus amigos. Um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus e conhecereis a verdade vos libertará.